Vamos lá, pessoal, estamos aqui com mais um especialista da área, né, que veio aqui falar no Fórum de Energias Renováveis, né? Então, grande prazer aqui ter Everton, né, do Movimento Solar Livre, né, um movimento aí que busca justamente defender, né, tanto o pequeno empreendedor, né, quanto o consumidor da energia solar. Ele já estava aqui me adiantando alguns pontos e causas, né, relevantes aí em relação ao setor, né, mas deixar agora, primeiramente, Everton se apresentar um pouco o Movimento Solar Livre, para daí a gente dar continuidade com mais algumas perguntas do setor. Maravilha, Lucas, obrigado. É uma oportunidade de estar nesse Fórum de Energias Renováveis promovido pelo Sebrae. O Movimento Solar Livre é uma entidade nacional com sede em Brasília, né? E ele congrega aí várias entidades regionais de todos os estados, inclusive aqui do Rio Grande do Norte. Então aqui tem uma unidade do Movimento Solar. Tem a Per Solar, que legal. O presidente é o Cássio, nosso amigo, no qual defende as pautas em conjunto com o Movimento Solar Livre, que tem a base lá em Brasília. Entendi. Poxa, bacana até, né? Eu acho que é um ponto super positivo já de existir isso, né? Principalmente nessa linha do crescimento que se tem o setor da energia solar, né? Eu acho que cada vez agora a gente vê mais à tona aparecendo o crescimento de energia renovável, a importância dos países investirem nesse setor, e queria justamente entender qual foi o momento que surgiu o Movimento Solar Livre, né? Foi a partir de justamente desse crescimento, mudanças políticas, a partir de qual momento vocês buscaram unir essas forças? Lucas, eu estou nesse setor desde 2011, antes de Você começar, já trabalhava no setor? Começava com Perfeito. a regulamentação, já fui um dos pioneiros na primeira Associação de Energia Solar do Brasil, fiquei vice-presidente 2 anos, coordenador toda a parte de geração distribuída, e em 2019, com a posição da ANEEL de vir com aquele lema de taxação do sol, ficou bastante conhecido, né? Que ia botar uma taxa de 63% sobre a energia do consumidor. Foi o estopim para... Foi o estopim que aí eu resolvi, com experiência no setor, experiência associativa, fundar uma associação com sede em Brasília, que é o centro do poder, onde acontece essas onde mudanças, as coisas da legislação acontecem, para defender o interesse do pequeno e médio empreendedor, né, e do consumidor. Foi aí que nasce o Movimento Solar Livre. Então o grande estopim foi essa taxação do sol. Foi a chamada Alternativa 5, que a ANEEL apresentou em 15 de outubro de 2019. Logo no início do ano 2020, eu estou com a fundação do Movimento Solar Livre. É uma associação com CNPJ estabelecido, sede em Brasília. Então vocês, por exemplo, que foram talvez aí o propulsor para que isso não fosse dado continuidade, no caso, essa própria taxação, né? Com base nesse ação, nasceu o Movimento Solar Livre. Nós construímos um texto de lei em parceria com o deputado na época lá, Beto Pereira, do Mato Grosso do Sul, PL 2215, que foi um PL que houve embate com outras propostas, né? E que segurou então a ANEEL, e houve a discussão que foi para o Congresso. Então nasce então-se a discussão de lei. Vários deputados publicaram projetos de lei. Esse 2215 acabou ficando junto com o deputado Lafayette Andrada, que teve outro texto. A discussão perdurou por 3 anos, então foram 3 anos sem taxação, e daí então houve um acordo onde juntou-se esses projetos de lei. É o que saiu agora, e saiu o 14300, mas que há ainda melhorias a serem feitas, e tem um texto chamado PL 1292, do próprio deputado Lafayette Andrada, que aprimora pontos que foram interpretados de maneira equivocada pela ANEEL. Então, dentro do caso que já está sendo implementado, vocês já tem propostas de melhorias em relação a isso? Já tem proposta de melhoria. O que é que o movimento está buscando, então, defender? Ele resolve várias questões que a ANEEL, no nosso ponto de vista legal, do nosso corpo jurídico, agiu de maneira inconstitucional. Por exemplo, os hotéis que instalaram em 2014, 2015, 2016... Muito antes, em que a ANEEL chega e muda a regra do jogo, e ele passa a ter que pagar um custo de demanda altíssimo, coisa que não estava previsto quando ele decidiu investir. Então tinha um fato, a gente chama de fato jurídico perfeito, né? O fato perfeito jurídico, enfim, em que ele toma a decisão com base numa regra vigente. E vem a ANEEL e muda o passado. Quer mudar o que já... Muda o passado. Então, quer dizer, um hotel que tinha uma conta pagando tarifa mínima, é o chamado optante B, de repente ele tem que pagar R$10.000 de rede. Não faz sentido nenhum. Então, esse é um dos pontos que corrige. E, então, justamente, eu acho que o cenário é bem isso, é a defesa tanto desse consumidor, por exemplo, que é o hotel. E hoje, quais são as dores dos integradores, os pequenos empresários? Nesse texto de lei,
o PL 1292, ele foi escrito antes da ANEEL publicar uma tal chamada Resolução 1059, foi em 7 de fevereiro desse ano. Essa resolução, ela alterava uma resolução vigente, chamada Resolução 1000, e criou uma coisa chamada inversão de fluxo, coisa que não existe em nenhum documento da ANEEL, nenhum documento, na história da ANEEL. Então, neste ano ela cria a chamada inversão de fluxo e diz que não é permitido, tem que atender algumas condições, alguns critérios da concessionária de energia para poder atender aquela conexão do solar. Só que as concessionárias passaram então a emitir uma carta padrão reprovando projetos no Brasil inteiro, até de uma conta de R$200. Vivendo na pele isso daqui também. É absurdo, né? E a gente está desmistificando. Ou seja, burocratizaram, criaram da cabeça alguma forma de tentar limitar a entrada de novas redes de energia solar, no caso. Exatamente, né? Ela retirar da mão do consumidor. Mas se for pela mão da via da concessionária, aí eles pode. implementam, né? Implantam. Então, assim, não, segundo... a própria concessionária, ela cria suas próprias fazendas solares e tudo mais, né? Esses não há nenhum tipo de problema, porque ela está fazendo o seu próprio quintal. Então, essa correção do 1292, vai chamar a versão do relator, ela aprimora para resolver isso também e permitir que o pequeno possa ter seu espaço ao sol. Perfeito. Pode pegar uma parcelazinha do sol, né? Uma parcelazinha do sol para o pequeno. Bacana. E dentro desse, né, você falou já alguns problemas. Existem novos aí que estão para surgir também, dentro do cenário aí do crescimento da energia solar. Vocês já estão buscando, por curiosidade, defender alguns outros projetos de lei, já criando novas regulamentações também para defender tanto o consumidor quanto o pequeno empresário, até acho que com base no que já pode estar sendo feito lá fora, né? Sim, a Lei 14.300, ela trouxe um processo de cobrança da rede gradual, e a ANEEL ficou com o compromisso de apresentar custos e benefícios disso. Ela não apresentou. Então, qual que é a nossa preocupação no futuro? Que a ANEEL atravesse e acabe cobrando muito mais do que se é devido da geração distribuída que contribui com o sistema. Por exemplo, nós estamos com altas temperaturas, todas as termoelétricas ligadas, vão pagar a bandeira vermelha, a conta de luz vai assim subir. Não está dando conta, né? Importando energia de outros países e proibindo o consumidor de gerar a própria energia com capital próprio. Ele que financia no banco. Total. Então, o que a gente pretende também aprimorar é que já limite o valor, o teto de cobrança desse consumidor relativo ao valor da rede, para que a ANEEL não ultrapasse o limite da coerência disso, porque está na mão dela, do jeito que ficou para ela fazer a lição de casa. No caso, a lei foi aprovada e ela que vai decidir depois o que vai colocar. Isso. Ou seja, até pelo que eu me recordo, no caso foi pela aquela própria questão que ficou, vai conseguir ser votado ou não, né? Não vai conseguir e acabou depois passando, né? Deram um jeito de passar isso daí. Foi um texto de lei que ele foi bom em alguns pontos, porque traz aquela questão, tem uma lei, só que é uma lei que precisa ser cumprida. Agora, se eu vou regulamentar interpretando do meu jeito, sua agência reguladora, então o propósito daquela lei perdeu total. Perdeu o sentido, né? De negociar. Bacana. E dentro desse movimento, no caso, vocês são um deles, né? O Movimento Solar Livre. Imagino, como você falou, até aqui localmente já existe um outro também, né? Que aqui no Rio Grande do Sul, que é o Caio, né? Como você falou. O que é que vocês estão fazendo para justamente conseguir, talvez aí ganhar mais força, né? Ganhar mais poder de barganha dentro do cenário nacional, porque a gente estava aqui conversando com diversos outros palestrantes, é um mercado que só tende a crescer, né? Ainda, por mais que já esteja, mas ainda tem muita oportunidade, né? Seja da pessoa física, ainda muitos negócios migrarem para a energia solar, e com isso aí tudo acaba, né? A mão do governo atrapalhando, né? E burocratizando esse crescimento. O que é que vocês estão buscando aí, né, para ter mais força? Ele crescer, mas nas mãos só de um lado, não. Nós queremos democratizar isso, gerando emprego em mais de 5 mil municípios. A geração distribuída, essa que vai no telhado da casa, no telhado da empresa, ela é a mais democrática que existe hoje. Total. Porque ela gera emprego qualificado, né? Então tem cursos do Sebrae, cursos do Senai, que qualificam essas pessoas,
gera um emprego no município e a economia que aquele consumidor faz, ele gasta ali na padaria, no açougue, no mercado, ele gasta na cidade dele. Então melhora a vida de todo mundo no município. Então o que a gente quer é que não fique só a geração de grande porte, centralizada na mão de poucos grupos econômicos, muitos deles multinacionais, e que esse dinheiro não fica no município, ele vai embora. O que a gente quer é que fique uma parcela disso, principalmente da pequena instalação, ali no município. É isso que a gente defende. E o Cássio, que é o presidente da APER aqui no Rio Grande do Norte, é uma associação importante, tem o apoio integral do Movimento Solar Livre para ter essa voz lá em Brasília também. Então nós trabalhamos no formato de confederação, então o Movimento Solar Livre fica em Brasília, atua no aspecto de legislação e regulamentação e mantém informado a ponta com as associações locais, regionais. Então você tem lá, tem aqui, tem em Pernambuco, tem na Bahia, o Giancarlo, o Rudinei ali em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, todas essas entidades conectadas para que a gente consiga manter esses empregos, essas pequenas e médias empresas funcionando e as economias locais girando. Perfeito. E dentro desse estudo aí do que vocês estão vendo também em relação ao pequeno empresário, um dos pontos que a gente vem discorrendo é que também é um mercado ainda amador em alguns sentidos, né? O mercado de integradores, né? Os empresários, é um movimento também que existe esse ponto, como você falou, a profissionalização da mão de obra técnica, mas também o lado de gestão, né? De cumprimento de prazos financeiros do negócio, que a maioria entra no mercado achando que é surfar a onda, né? Vou aproveitar aqui que está todo mundo tanto solar, vou colocar, e acaba que, né, a gente, aqui mesmo localmente, a gente passou por algumas situações de empresas grandes quebrarem porque faltou gestão e acaba criando uma desconfiança no setor como um todo, né? Hoje o Movimento Solar Livre tem uma frente também voltada a buscar capacitação, formação técnica, gestão para os integradores? Temos, nós estamos lançando agora, no início do ano, um link educacional. Legal. Ele é uma parceria com várias entidades de diversos estados que já tem estrutura para fazer isso, mas que vai ter a assinatura do Movimento Solar Livre no apoio e na indicação de que vá lá se qualificar. Tanto pelo aspecto de gestão de empresa, que é um ponto super importante, Lucas, que você comentou, acho que é um dos pontos mais relevantes é esse, a gestão empresarial. Seja da pequena e média empresa que pode buscar no Sebrae esse aprendizado, sim, com certeza. Seja de empresas, inclusive maiores, que a gente viu aí passando por dificuldades, né? Buscar qualificação. E também pelo aspecto técnico, e no técnico no sentido de segurança do trabalho, né? Na questão das instalações, segurança das instalações e desse pós-venda, porque é uma vida útil de 30 anos. Então vamos cuidar dessa instalação ao longo do tempo. Eu acho que é um momento de amadurecimento, de reflexão, de aprendizado e crescimento. Então é muito pequenininho ainda o solar. Tem toda essa polêmica, mas representa tão pouco ainda. Não tem muito por fazer. E ainda mais, né? Não vamos criar mais barreiras para impedir esse crescimento, né? Eu acho. Se tem dificuldades de pessoas que ainda não estão qualificadas, vamos qualificar. Nós estamos aqui numa entidade que qualifica pessoas. Com certeza. Então vamos aproveitar, conectar, fazer essas pontes. Então o Movimento Solar Livre, junto com a entidade regional, associação, vamos conectar com o Sebrae, vamos conectar com o Senai, vamos unir forças, qualifica essas empresas em cada estado para prestar o melhor serviço para o consumidor com mais segurança. Perfeito. E aí você estava até comentando aqui, não sei se já faz parte desse cenário, mas uma própria aliança solar, né, voltada a isso. É justamente esse movimento junto a algumas entidades, as associações regionais, é isso que vocês estão liderando no caso? A Aliança Solar, Lucas, ela é o amadurecimento do Movimento Solar Livre, do INEL, que é um instituto que fica em Brasília, que fez uma coalizão no sentido de abrir o apoio a uma frente parlamentar das energias renováveis, que tem essa pauta da geração distribuída como ponto central, e também uma frente chamada Frente Técnico-Jurídica, com lastro, com 8 profissionais da área jurídica, do direito constitucional, com doutorado em fluxo de potência, que vai ter condição de apresentar tecnicamente que essa história da inversão de fluxo é uma falácia, algo inventado e que não faz sentido. E ela só existe para geração distribuída pequenininha.
porque nas grandes usinas esse assunto não existe e nunca existiu. Tanto é que nenhum normativo da ANEEL, ao longo da existência da agência, essa palavra inversão de fluxo não existe em nenhum documento. Poxa, bacana. Então, no caso, esse movimento ele está vindo principalmente para bater nesse ponto da Principalmente inversão. nesse ponto e botar uma presença, Aliança Solar, Movimento Solar Livre e NEL, essas duas frentes, frente parlamentar, frente técnico-jurídica, junto com as associações regionais, manter uma presença constante em Brasília agora, permanente, na defesa da chamada geração distribuída. Permanente, e não eventualmente quando tem algum problema. Quando tem algum problema, Exatamente. né? Faz um projeto, criar realmente uma base uma sólida. base, né? Uma regulamentação fixa mesmo, né? Isso. Bacana. E dentro desse cenário, Everton, assim, né? Um dos pontos que a gente está conversando também é o crescimento a nível global. Hoje o Brasil ele vem se destacando dentro desse crescimento da energia solar. Hoje, não sei, mas o Brasil ele é hoje um dos grandes líderes de produção. O Brasil demorou para entrar nesse jogo, Lucas, demorou para sair. Até porque até hoje a tecnologia do painel solar ainda não é própria, né? Ainda não é nacional essa produção Não, de o Brasil placas. ele tem fábricas sim, de laminação de módulos, ele não tem o processo de purificação do silício. Então importa-se a célula fotovoltaica e é feita a laminação. Você tem uma grande fábrica em Cascavel, fábrica nacional de altíssimo nível de qualidade, né? Você tem outra em Campinas, também de altíssimo nível de qualidade, produção nacional. Né? Então isso já existe. Mas os insumos, uma parte deles vem de fora. Né? Ainda não é feito 100% aqui, a gente espera que isso aconteça. E com o advento agora até dos carros elétricos e das baterias, né? essas indústrias vão ficar todas conectadas. Produção solar, bateria, carro elétrico, isso é uma coisa que... Estava até vendo, né? Já existe aí o movimento pelo Brasil ser um grande polo de consumo de carros, né? As montadoras já estão vindo para cá, né? A própria BYD, eu lendo que já está pesquisando para montar uma fábrica no Brasil, né? A própria Tesla já está avaliando, parece que no Chile, porque tem um tipo de produção de minério. Então, o movimento elétrico como um todo, né, é a nova tendência do momento. Eu cheguei de Xangai agora, tem 60 dias, fui na maior feira de energia solar do mundo. Né? Então, tive a oportunidade de visitar várias fábricas, né, do aspecto tanto de eletrônica de potência, que são os inversores, fábrica da Huawei, né, por exemplo, a BYD, que são os veículos elétricos, a Raval, que comprou aí a fábrica acho que da Mercedes aqui em São Paulo e está montando a fábrica lá. A BYD vai aqui no Nordeste, onde era a fábrica da Ford, vai montar a fábrica aqui e já vai começar a operar. E já está comercializando todos os carros elétricos, inclusive a queda de preço que houve foi muito grande dos carros elétricos. E interessante que o solar, esse ano, caiu muito o valor. Então, mesmo que esse advento de discussão de taxação que houve, ainda se torna já vantajoso. entrou, com a queda de preço foi tão grande que houve, que vale a pena. Mas claro, e quem fez antes? Pagou mais caro? Pagou mais caro, mas não tem taxação nenhuma. Então o retorno do investimento também é muito alto. Vai ser mais curto também, também. Né? E até um ponto também vai ser da mesma forma, a taxação ela ainda vai aumentar, né? Ela vai. Ou seja, quem começar a fazer de agora... É melhor ainda. É melhor ainda, né? Ela é Independente de quem não teve, tem que fazer agora também, né? Existe uma tabela, né, Lucas? Assim, no ano 2023, 15% do chamado fio B. Né? Então, por exemplo, se o fio B corresponde a 40 centavos de uma conta de luz, de uma tarifa de R$1, então nesse ano é 15% de 40 centavos. No ano que vem, 30% de 40 centavos. No outro ano, 45%. E assim gradativamente até chegar em 100% desse 40 centavos. Que aí a gente já não sabe como que vai estar o cenário daqui para lá, né? Então, hoje ainda se torna vantajoso, né? Imagine você abastecer seu carro, recarregar seu combustível. Então, com, sei lá, R$2, você anda 10 km. Hoje você gasta R$5 com litro de gasolina para andar os mesmos 10 km. Caramba, perfeito. Everton, eu acho que, enfim, conseguimos aqui passar um pouco sobre o próprio movimento, né, Solar Livre. Até super feliz também de saber que existe esse trabalho, né? Acho que muitas coisas aqui do que a gente está expondo nesse podcast está sendo até um ponto muito bacana para que eu entenda mais do cenário, e ótimo que saber que tem pessoas como você aí lutando, né, defendendo a causa dos integradores, de você que quer começar a consumir, né, a utilizar a energia solar, né, e não ser sugado aí, né, por diversas taxas, né, e burocratização. Óbvio saber que existe isso. Então eu queria deixar aqui o espaço para que você fizesse o seu encerramento, se faltou ainda explicar alguma coisa, né, mas já
desde já agradecer a sua participação, a contribuição no nosso podcast. Maravilha, Lucas. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com todos vocês aqui. Um evento maravilhoso promovido hoje aqui pelo Sebrae, de energias renováveis, importante para profissionais da área, para estudantes, para consumidores. Sim. Teve conteúdo aqui de diversos anos para todo mundo sair daqui com informação rica para tomar decisão e fazer acontecer. Quero convidar todos a participarem, seguirem @Movimento Solar Livre. É uma entidade democrática para todos, né? Afinal de contas, todos nós consumimos energia. Se há algo comum para todo mundo é energia. E se ela for mais barata, Lucas, melhor para todo mundo. Então convido vocês a @Movimento Solar Livre e deixar meu agradecimento a todo mundo do Sebrae e essa oportunidade de estar aqui com vocês. Poxa, perfeito, Everton. Obrigado mais uma vez, Gil. Obrigado. Pessoal, mais um episódio aqui do nosso Topcast. Fiquem aí de olho que em breve vamos ter aqui novos participantes, mais especialistas, para falar cada vez mais do crescimento desse mercado que é a energia renovável.